Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. E a nossa meditação nessa semana é baseada no Salmo de número 27, versículo de número 1 e 3, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O que fazer quando nós sentimos medo? É certo que todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos medo, e o medo pode nos paralisar. O medo pode fazer com que a gente tenha as nossas forças exauridas, em virtude de tantas lutas e medo e angústias e ansiedade que sentimos. Então, esse texto, que é um salmo de Davi, um homem que enfrentou lutas, dificuldades, foi perseguido, viveu muitas batalhas, ele pôde dizer, alguém que experimentou medo, ele pôde dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E é isso que nós devemos lembrar quando nós sentimos medo, quando o medo nos assalta. E talvez você esteja passando um tempo assim. Vivemos um tempo a nível mundial de medo e grande angústia por causa das tribulações, por causa da perda de tantas pessoas que nós temos vivenciado. E aí o medo chega. Chega porque nós passamos privações em termos financeiros, em termos materiais. Passamos lutas e dificuldades na área da saúde, passamos dificuldades na área de relacionamento familiar, relacionamento conjugal, e isso tudo traz angústia e medo para muitas pessoas. E aí o medo vem naquele momento em que nós desconhecemos aquilo que virá, no momento em que nós nos percebemos impotentes diante de tantas situações. Então a nossa impotência descortina diante de nós o nosso medo, porque nós não temos e não sabemos o que fazer. O fato de não termos a condição, não apenas a impotência, mas não sabemos como agir, ficamos perdidos, que direção tomar, o que fazer, isso tudo traz medo no nosso coração. E o salmista, ele mostra para nós que quando nós sentimos medo, porque não sabemos o que fazer, não sabemos onde ir, Deus é a nossa luz. Então ele diz: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a nossa luz, e a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo, que vindo ao mundo ilumina o nosso coração e faz com que a gente não ande mais perdido. Jesus falou: eu sou o caminho. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Então, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos que direção tomar, nós temos a luz de Cristo, nós temos Jesus. Então é hora de você buscar o Senhor para ir na palavra de Deus, ter a direção daquilo que você precisa. Não precisa andar às escuras. O salmista completa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então, se nós sabemos e confiamos que temos um Deus que nos salva em toda e qualquer situação e nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos confiar, nós podemos ter o nosso coração em paz, sem medo algum, porque sabemos que quando o perigo vem, quando as lutas vêm, quando a dificuldade chega e bate à nossa porta, nós temos um Deus que nos salva das nossas situações cotidianas, nos salva das nossas tribulações, mas nos salva principalmente da morte eterna, do pecado, da ira de Deus. É para isso que Jesus veio ao mundo, para que aquilo que traria maior medo para cada um de nós, que é a morte eterna, que é estarmos para sempre num lugar de sofrimento, Deus enviou o Filho dele para que nós pudéssemos desfrutar dessa paz e o nosso coração não tivesse mais medo, não fosse mais assaltado com o medo da morte, com o medo das angústias, com o medo das tribulações, porque Jesus é aquele que nos salva, e nos salva nos dando a vida eterna. Existe salvação, existe socorro. E aí no versículo 3, o salmista Davi, ele vai dizer: quando, ainda que um exército se acampe contra mim,
Não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi viveu muitas guerras e talvez você se sinta numa batalha. E aí, voltando ao versículo 1, Davi diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Davi, que vivenciou muitas batalhas, viu muitos exércitos, lutou contra muitos exércitos. Ele pôde experimentar em sua própria vida que o Senhor é aquele que o guardava, que o Senhor era a sua proteção, que Deus era aquele que o salvava nos momentos mais difíceis da vida dele, quando ele achava que não havia mais solução e salvação, quando ele estava com medo de perecer e não dar conta de todos os problemas que ele vivenciou e experimentou na vida dele. Ele viu Deus vindo ao seu socorro. Ele experimentou o socorro e a proteção de Deus e a direção de Deus nos dias mais tenebrosos da vida dele. Então essa palavra é para nós hoje. Quando o medo vem e bate a nossa porta, quando nós nos sentimos acuados diante de um exército inimigo, diante de tantas lutas e dificuldades, nós temos o Senhor Jesus, que é a nossa luz, que é a nossa salvação, que é a proteção para a nossa vida. E aí, quando nós confiamos nisso, o nosso coração encontra paz. Então hoje é o dia que você pode lembrar disso e encontrar paz e fazer com que o medo dê lugar à confiança, fazer com que a falta de direção e o fato de estar perdido sem saber o que fazer dê lugar a Jesus Cristo, que é a luz da nossa vida e dirige a nossa vida segundo a vontade dele, para a glória dele e para o nosso bem. E você possa confiar nisso. E não importa a situação e a circunstância, se é o medo, se é a falta de direção, se é a impotência diante de grandes problemas, se parece que você está cercado por um exército e não há mais o que fazer, lembre-se, não precisa ter medo. Jesus Cristo veio ao mundo, deu a vida dele para a nossa salvação, para ser a luz, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso protetor, o nosso socorro em dias difíceis. Então, ore a Ele, busque a Ele, peça o socorro de Jesus e confie, como Davi disse, ainda assim eu irei ter confiança. É dia de confiar, não é dia de ter medo. Deus te abençoe, fique na paz.